Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com Wellington Martins, ginecologista especialista em reprodução humana da Semear Fertilidade. Muito bem-vindo ao nosso programa, Dr. Wellington. Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar. Espero poder aí contar um pouco sobre a nossa experiência aqui da Semear Fertilidade com reprodução. Isso aí, eu gostaria de saber então um pouquinho como foi criada a clínica Semear Fertilidade, o que te levou a optar por essa área que ajuda a realizar o sonho aí da maternidade de tanta gente. Acho que um pouco foi destino, sorte. Eu fui concebido por inseminação há bastante tempo atrás, eu nasci em 1977, mas eu só descobri que tinha nascido de inseminação depois que meu pai tinha morrido, depois que eu tinha feito reprodução humana e especialização. Então foi aí uma feliz coincidência ter trabalhado com reprodução assistida. E depois de descobrir isso, fiquei ainda mais ligado na área e também para ver como que é um tabu essa parte de reprodução. Para falar de inseminação em 1976, 77, quando eu nasci, minha mãe teve que esperar meu pai morrer. Hoje em dia eu espero que seja bem mais tranquilo, cada vez mais pessoas estão procurando tratamento de reprodução. E o nosso objetivo aqui com a Semear Fertilidade, que nos motivou, foi tentar trazer um tratamento mais amigável, mais tranquilo, e que as pessoas se sentissem à vontade como algo que, vamos dizer assim, é natural da espécie. Por o ser humano não ser muito fértil, muitas pessoas vão acabar precisando, e isso não precisa ser difícil, não precisa ser um tabu, não precisa ser algo que vai torturar as pessoas aí por muito tempo. Então, tornar a reprodução algo mais natural. Ai, que bom, você está aí para ajudar quem tem esse sonho de ser mãe, né? E são muitas mulheres, né? Wellington, fala um pouquinho para a gente sobre esse programa aí de múltiplos tratamentos desenvolvido pela Semear Fertilidade e o que esses tratamentos, de que forma esses tratamentos podem favorecer as suas clientes. Ótimo. A ideia do múltiplo surgiu, a gente criou a Semear em 2016, depois de um longo tempo trabalhando já com reprodução, e em 2018 a gente sempre teve o foco de oferecer um tratamento, vamos dizer, mais acessível e mais amigável para os casais. Mas mesmo sendo um tratamento mais acessível, a gente percebia que algumas pessoas, as menos sortudas ou que tinham mais dificuldade, mesmo após alguns tratamentos, acabavam não conseguindo concluir o sonho de ser mãe. Isso é natural no mundo. Quando a gente vê nos Estados Unidos, é preciso mais de 4 ciclos de FIV são realizados para cada bebê nascido. Na Europa, são 5 ciclos de FIV para cada bebê nascido. E no Japão, chega a 8 ciclos de fertilização in vitro para cada bebê, dependendo das diferenças da idade da mulher, do uso de óvulos doados ou não. Então, tem uma diferença entre os países, mas não é um ciclo de FIV para cada bebê nascido, são muito mais. E por ser um tratamento caro, pouco acessível para o brasileiro, pelo menos era mais caro, a gente está tentando mudar um pouco isso, torná-lo mais acessível. Muitas pessoas faziam um ciclo, faziam 2 ciclos, faziam 3 tratamentos, não conseguiam um filho, acabavam com os recursos financeiros, não tinham mais como continuar. E isso causava na gente uma enorme frustração, tá? De não conseguir fazer o casal que vem procurar, que deposita confiança na gente, deposita um carinho, expectativa, a gente não conseguir chegar naquele objetivo. E pior que isso, eles ainda ficam sem recursos financeiros para tentar outra coisa. Então, por conta dessa frustração toda que a gente tinha e com o objetivo de tentar fazer com que o casal trilhasse esse caminho de uma forma mais tranquila, a gente criou esse programa de múltiplos tratamentos que, em suma, se consiste de uma forma que, ao invés de você correr o risco de gastar pouco, mínimo, fazendo só um tratamento, ou correr o risco de fazer vários e não conseguir, ficar com medo de gastar mais, ou às vezes não ter recursos para gastar mais, a gente criou um programa que permite que o casal possa tentar muitas vezes, com altas chances de ter um filho, por um preço fixo, e o programa se encerra no primeiro nascimento. De forma que aquele casal mais sortudo, que consegue ter um filho mais rapidamente,
acaba que meio que financiando o tratamento daquela pessoa que precisa ir mais longe, fazer múltiplos tratamentos até chegar num bebê. E a gente também combinou, a pessoa pode usar óvulo próprio, mas muitas vezes mulheres com mais de 40 anos ou que a reserva ovariana está muito baixa, frequentemente tem que recorrer ao uso de óvulos doados. E o programa permite a pessoa ter essa flexibilidade de tentar algumas vezes com os óvulos próprios, se não conseguir, poder usar o óvulo doado e sem custo adicional, de forma que ela consegue, na grande maioria das vezes, chegar no objetivo que é ser mãe. Tá? E, além de tudo, ainda ganha uma confiança da clínica, porque a pessoa vai ter tranquilidade de saber que a gente está fazendo o maior esforço para que se consiga o mais rapidamente possível. Então, fica essa, vamos dizer, essa parceria aí do médico, a clínica e o paciente, todos juntos, para chegar nesse objetivo de ter um filho que algumas vezes é muito tranquila, muito fácil, uma vez vem engravida, mas algumas vezes é um caminho longo de anos de tratamento até se chegar no bebê. Wellington, e quem pode fazer esses tratamentos? E quando a mulher deve procurar, em que momento ela deve procurar esse tipo de tratamento? Então, vou começar primeiro com em qual momento a pessoa deve procurar o tratamento. Eu não acho que ela deva procurar o tratamento. Eu acho que ela deve procurar um bom aconselhamento. Até antes de, quando estiver pensando em ter um filho, conversar com o médico que tem algum conhecimento da área, porque algumas vezes a pessoa perde bastante tempo sem procurar ou sem um bom aconselhamento, e quando ela decide procurar, o tempo pode não estar mais ajudando. A reserva ovariana pode estar mais baixa, a idade pode ter passado. Então, eu acho que é bom procurar até antes de querer. Mulher que está com 30, está com 35, eu acho que ela deve se informar com alguém que tenha conhecimento na área para fazer um bom planejamento familiar. Planejamento familiar até hoje, para mim, foi feito de uma forma muito incompleta. Foi simplesmente, olha, você consegue deixar para depois. É praticamente um crime ter filho antes dos 35 anos. Tá? Quando a gente considera o mundo atual. Tem o trabalho, tem as obrigações, tem aspirações que vem sempre na frente. E não se põe os problemas que o atraso na maternidade pode causar aí para atingir esse sonho. Seja por dificuldades, e a gente acaba dobrando o risco de não conseguir ter um filho a cada 5 anos. Então, por exemplo, aos 20 anos, as mulheres que começam a tentar aos 20 anos, só 3% não conseguem. Isso vai dobrando a cada 5 anos. 6% não consegue com 25, 12% não consegue com 30, 25% não conseguem com 35 anos, e metade das mulheres que deixam para começar com 40 anos acabam não conseguindo engravidar naturalmente. Então, é um ponto que às vezes as pessoas não pensam, só deixa para depois que consegue, mas eu acho que toda mulher deveria pensar no planejamento familiar, além de evitar para deixar para o momento que tem interesse, saber as consequências, se informar sobre as consequências do efeito de postergar a maternidade, sobre as chances de conseguir. Então, eu acho que sempre, toda mulher devia, a gente está sendo um pouco omisso nessa parte do ponto de vista da sociedade, de deixar para mais tarde, por isso acaba às vezes precisando de tratamentos mais complexos, ou mesmo de utilização de óvulos doados. E quem que pode fazer? Todo mundo pode ter acesso ao tratamento. Tá? Então, não precisa de uma necessidade. O que o casal precisa é estar bem orientado sobre as consequências de continuar tentando naturalmente, qual que é a chance de conseguir engravidar, qual que é o problema de se atrasar mais tempo ainda para o tratamento, e das limitações do tratamento, que nem sempre oferecem aquilo que o casal acredita que vai oferecer, que vai fazer um ciclo de FIV e vai ter um bebê. Não é assim tão simples, tá? Gostaria muito que fosse, mas frequentemente não é, tá? Então, eu acho que é simplesmente um casal bem informado pode optar por fazer fertilização in vitro a qualquer momento. E também tem situações que nem é um casal. Pode ser uma mulher sozinha, querendo ter um filho, pode ser um homem sozinho, pode ser duas mulheres querendo ter filho, dois homens. Então, aí, hoje a reprodução ficou um pouco mais aberta para toda pessoa que tem desejo de ter um filho. A reprodução assistida pode ajudar aí no aconselhamento ou com técnicas.
Wellington, e sobre a preservação da fertilidade, como vocês tratam essa questão? Ótimo, uma excelente pergunta. A preservação da fertilidade, eu vejo que hoje também, assim como falta essa orientação, essa preocupação com o planejamento familiar, o congelamento de óvulos, ou preservação, como frequentemente chamado de preservação da fertilidade, ainda é muito pouco introduzido na prática. Poucas pessoas procuram, apesar de ser uma ferramenta muito importante para as mulheres que querem postergar a maternidade para depois dos 30, e principalmente para quem quer postergar depois dos 35 anos. O que eu vejo atualmente é que as mulheres estão deixando para congelar os óvulos no momento em que elas sentem que elas querem ser mães, mas que elas não estão no momento propício para ser mães. Então, elas pensam em congelar os óvulos para utilizar mais tarde. Isso é uma estratégia válida, porém ela é um pouco limitada. Por quê? Quanto mais para frente a mulher deixa para tomar essa decisão de congelar óvulos, menor é a chance de cada óvulo resultar em um bebê e menos óvulos ela consegue produzir por tratamento. De forma que acaba sendo necessário vários tratamentos para se atingir o mesmo seguro vamos dizer assim, um seguro de fertilidade do que um tratamento se ela tivesse menos de 30 anos, se tivesse congelado óvulos com 28. Então, hoje a gente vê muita mulher de 42, 40, 38, 36 anos querendo congelar óvulos, mas o ideal, pensando no resultado, seria quem congelar óvulos? A mulher que não sabe se vai querer ter filho, ou que está pensando em ter filho apenas depois dos 35 anos, e que venha com menos de 30 anos, 25, 26, 28, para congelar óvulo, porque esse é o momento que cada óvulo dá mais chance de ter um filho em que ela produz mais óvulos. Eu costumo dizer que tem que ser feito igual o seguro de carro. A gente tem que congelar óvulo para não usar. Você não pode congelar óvulo quando você quer usar. Você tem que congelar óvulo quando você não quer utilizar. Porém, se a mulher está pensando em ter filho apenas depois dos 35 anos, o risco dela precisar desse óvulo é de pelo menos 25%. Pelo menos. Isso se às vezes ela vai querer utilizar até sem tentar, porque o óvulo de quando ela era mais jovem tem mais chance de sucesso. Então, é algo que tem uma probabilidade, no meu ponto de vista, maior de se utilizar do que o seguro de carro. Seguro de carro todo mundo faz, e esse seguro fertilidade ainda as pessoas estão deixando de fazer. Um ponto que talvez motive a isso, é até pouco da mídia, de falar que todo um monte de mulher com mais de 40 anos faz fertilização in vitro e consegue um bebê. Isso é verdade, um monte. Várias delas com os óvulos próprios. Muitas delas, porém, com óvulos doados. Porém, quase ninguém conta. Então, gera a impressão no público de quem está de fora de que é fácil fazer fertilização in vitro com mais de 40, 42 anos e conseguir um bebê. Porém, a chance é baixa. Nos melhores centros do mundo, depois, a partir dos 43, 44 anos, a chance média de sucesso é 1%. Só 1 em cada 100 tratamentos com óvulos próprios, a partir dos 43 anos, aí 44, acaba resultando em um bebê. Então, é uma chance bem pequena, tá? E aí, quem está de fora e vê as pessoas engravidando, não sabe que algumas delas, uma boa proporção delas é com óvulos doados, acaba achando que é fácil. Aí, para que eu vou congelar óvulo agora, com 28, se com 43, 44 eu fizer filho, eu consigo ter um filho? Então, falta aí um pouco do conhecimento do geral, e eu acho extremamente bem compreensível a pessoa não querer contar que utilizou óvulo doado ainda, assim como minha mãe esperou meu pai morrer para me contar que eu era de inseminação, ainda é um tabu. Eu acredito que em breve não vai ser uma coisa muito mais normal, mas ainda é um pouco de tabu, então é muito compreensível que as pessoas não contem, mas acaba levando a essa distorção, que todo mundo acha que dá para fazer fácil fertilização in vitro depois dos 40, depois dos 42 e conseguir um filho. Dá, mas às vezes tem que recorrer à utilização de óvulos doados.
Sim, a chance é muito menor quando o tempo vai passando, né? Wellington, falando aí em desenvolvimento, crescimento da Semear Fertilidade, fala um pouquinho para a gente sobre essas buscas por novas tecnologias, inovações, o que vocês têm feito para se destacar e tornar real esse sonho aí de muitas famílias. Ótimo. A gente está sempre voltado aqui na Semear a parte da ciência, a trazer aquilo que tem que realmente vai trazer um benefício para o casal, considerando sempre os riscos e os custos associados a isso, uma vez que a eficiência é o fator mais importante. O que eu vejo de hoje, do crescimento da Semear, é a gente conseguir oferecer um tratamento acessível, de alta qualidade, talvez com um dos melhores resultados do mundo, sem complicar, deixando mais amigável. E buscar a simplicidade e cortar os exageros, os desperdícios, para mim é a última sofisticação, tá? Então é uma sofisticação enorme, tem que se pesquisar o tempo todo para utilizar tudo aquilo que leve à eficiência, o melhor meio de cultivo possível, a melhor estufa, a melhor condição de cultivo do embrião, a melhor técnica de transferência do embrião, a se aprimorar ao máximo, fazer muito, fazer captação de óvulos, tentando conseguir obter o máximo de óvulos que aquela mulher produz, para que no final eu consiga entregar um bebê, entregar uma gravidez, favorecer que o casal consiga o filho, com o menor custo possível, tanto financeiro quanto psicológico. Tá? Então, é essa a nossa busca constante, tornar o tratamento mais amigável, mais acessível e muito eficiente. Muito bem, doutor Wellington, eu agradeço muito a sua participação aqui no Empresários de Sucesso, todos os seus esclarecimentos da fertilização, um assunto tão importante que ainda é um tabu, como você falou, mas que pode ajudar muitas mulheres, muitas famílias a realizar esse sonho. Muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui contigo no Empresários de Sucesso. Espero vê-los em breve um dia ainda para falar de mais coisas aqui da Semear. Muito obrigado. Com certeza, você é muito bem-vindo sempre aqui, viu? Eu conversei com Wellington Martins, ginecologista especialista em reprodução humana da Semear Fertilidade. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.